eu sou Caroline Lourenço da Silva, especialista em RH aqui da Metadados. E hoje eu vou falar para você sobre desoneração da folha de pagamento, que nada mais é do que a substituição da contribuição previdenciária por outro tributo que incide a partir da receita bruta da empresa. Este benefício é definido por meio de legislação e se enquadra para alguns segmentos e atividades específicos. Para o RH é fundamental se manter atualizado sobre o tema, pois ele impacta diretamente na tributação da empresa. Quer saber mais? Vem comigo que eu te explico. Bem, eu inicio contextualizando a desoneração da folha de pagamento. Criada em 2011, a desoneração surgiu de forma obrigatória para alguns segmentos ou atividades, e ao longo dos anos passou por diversas alterações, como a exclusão e inserção de segmentos e atividades. Já em 2015, ela passou a ser facultativa. Assim, a empresa pôde optar pela desoneração ou não, o que fosse mais vantajoso. Além disso, as alíquotas também mudaram nesse período. Um grande marco para a desoneração da folha foi em agosto de 2017, quando a MP 774, que colocava fim ao benefício para diversos setores da economia, foi publicada, e logo em seguida foi revogada, mantendo os segmentos desonerados. As últimas atualizações sobre a desoneração ocorreram em julho de 2020, quando, por meio da MP 936, houve a tentativa de prorrogá-la até 2021, já que ao longo dos anos a legislação previa seu término para dezembro de 2020. Em um primeiro momento, o texto foi vetado e a desoneração permaneceria com término em dezembro de 2020. Porém, em novembro de 2020, por meio da Lei 14.020, o Congresso prorrogou a desoneração até dezembro de 2021. Para que você possa compreender o cálculo da desoneração da folha de pagamento e entender se ela é vantajosa para sua empresa, eu trago dois exemplos. Um de desoneração por atividade e outro por NCM, na qual a empresa se baseia na tabela TIP. Então, vamos conferir comigo como fazer esse cálculo. Na desoneração por atividade, entram aquelas empresas que são prestadoras de serviço ao comércio, pois elas são desoneradas conforme o KNAI em que elas são enquadradas e elas não possuem nenhum tipo de industrialização. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho uma folha de pagamento de 400 mil e uma receita bruta de 1 milhão. Se a empresa não fosse desonerada, ela pagaria 20% da parte empresa de INSS sobre a sua folha de pagamento, ou seja, 80 mil. Como ela é desonerada por atividade, ela é 100% desonerada dessa parte, então ela deixa de pagar os 80 mil. Em contrapartida, ela paga uma contribuição previdenciária sobre a receita bruta, que é esse CPRB, que ele vai de 1 a 4,5%, conforme tabela, tá? Esses 4,5% eles são sobre a sua receita bruta, então a empresa deixaria de pagar 80 mil do INSS parte empresa e passaria a pagar 45 mil de contribuição previdenciária sobre receita bruta. Sendo assim, no total, ela se desonerou em 35 mil, ou seja, ela deixou de pagar 35 mil reais em previdência neste mês. Já no caso de uma empresa desonerada por NCM, são enquadradas aquelas empresas que são indústrias, pois o NCM é parte da industrialização, que são os códigos referentes à tabela TIP. No mesmo exemplo, em que eu tenho 400 mil reais de uma folha de pagamento e 1 milhão de receita bruta, eu tenho que separar o que é desonerado daquilo que não é desonerado. Então, nesse exemplo, eu tenho 70% da minha empresa desonerada. Ao passo que, se a minha empresa fosse zero desonerada, eu pagaria 80 mil reais de INSS parte empresa, pelo fato de ela ser 70% desonerada, eu deixo de pagar 70% do meu total do INSS, ou seja, 14% referente a 56 mil. Permaneço pagando os 30% que não desoneram, pois eles são valores que eu preciso realmente pagar do meu INSS parte empresa. Então, esses 30% se refere a 24 mil, ou seja, 6% sobre a minha base de cálculo do INSS lá de 400 mil. O meu CPRB, que é a contribuição previdenciária sobre receita bruta, nesse caso costuma ser um pouquinho menor, ela vai variar conforme a tabela também, e coloquei aqui 2% de contribuição previdenciária. Sobre quanto que é esses 2%? Sobre o meu valor desonerado, sobre os meus 700 mil. Por isso, eu tenho que pagar 2% de 700 mil, equivalem a 14 mil.
O meu total desonerado neste caso é R$ 42 mil, pois eles se referem ao valor de 80 mil menos aquilo que eu tive de parte não desonerada, 24 mil, menos a minha contribuição previdenciária sobre receita bruta de 14 mil, porque são valores que eu efetivamente continuo pagando. Então, nesses dois exemplos que eu trouxe aqui, vale muito a pena para a empresa se desonerar, pois ela tem uma economia bem grande mensalmente. Viu como é importante compreender a legislação, se manter atualizado e, por meio do cálculo correto, ter a visão macro da tributação da sua empresa? Para isso, acompanhe o nosso blog em www.metadados.com.br/blog, tem acesso a toda a legislação de RH sempre atualizada. Ou acesse no link abaixo o kit completo da folha de pagamento. Um abraço e até a próxima!